primeiro século, existiam duas grandes escolas farisaicas, uma fundada pelo Rabino Hillel e a outra, instituição fundada pelo Rabino Shammai. Essas duas escolas divergiam em diversos assuntos doutrinários concernentes à aplicação da Torá. A escola do Rabino Hillel era mais flexível do que a escola do Rabino Shammai. Hillel, antes do nascimento de Yeshua, ensinou o amor ao próximo, a paz entre os homens, a graça e a misericórdia. Hillel foi pai de Simeão e este abençoou o menino Yeshua. Alguns pesquisadores dizem que Simeão foi o pai de Gamaliel. Gamaliel, filho de Simeão, neto de Hillel, foi o mestre e educador de Paulo, conforme nós encontramos em Atos 22. Yeshua ensinou o judaísmo em moldes semelhantes a Hillel. Tanto Yeshua como Hillel ensinavam que os homens não eram salvos por suas obras, mas sim pela misericórdia e graça do Eterno. Qual era a religião de Yeshua? Era ele um cristão? Uma coisa podemos afirmar: ele não veio criar uma nova religião. Logo, ele nunca foi um cristão, até porque o cristianismo surgiu em um momento bem posterior à sua morte. Yeshua viveu plenamente o judaísmo e pautou toda a sua vida por meio das práticas dessa religião. É importante ressaltar que ele não era um cristão, mas sim um judeu praticante da Torá. À luz dos evangelhos, não há dúvida que ele foi um mestre do judaísmo, razão pela qual foi chamado de Rabi. Então, se chamavam Yeshua de Rabi, isso significava que ele era um professor da Torá, ou seja, um rabino. Yeshua viveu como um rabino e ensinava a Torá. Ele venceu as tentações no deserto, citando 3 vezes a Torá. Pregou o mandamento de retorno à Torá do Eterno, em Mateus 4:17. Disse ao jovem rico que esse deveria obedecer aos mandamentos da Torá para alcançar a vida eterna. Isso está em Mateus 19. Ensinou os grandes princípios da Torá no Sermão da Montanha. Citou o Shema como o principal mandamento mais importante, ao lado do mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Vestia-se como judeu, usava tzitzit, além de ser circuncidado no coração, também foi circuncidado na carne. Crendo na premissa irrefutável de que Yeshua era um rabino, qual seria a seita ou as seitas do judaísmo que compunham a base do seu ensino? No primeiro século, existiam 3 grandes grupos do judaísmo: os fariseus, os saduceus e os essênios. Apesar de diversos outros setores do judaísmo se fazerem presentes, os 3 citados formavam os 3 blocos principais da religião judaica. O pensamento rabínico de Yeshua possuía fortíssima base nas doutrinas dos fariseus e dos essênios. Infelizmente, muitos cristãos desconhecem essas verdades, porque estão acostumados a pensar incorretamente que Yeshua era inimigo dos fariseus. Yeshua possuía tanto um elo com o farisaísmo quanto com o essenismo, além, é claro, de diversos elementos particulares, de modo que o judaísmo por ele ensinado era singular. Essa conexão entre Yeshua e os fariseus pode parecer loucura para os indoutos, que desconhecem o significado da palavra fariseu, bem como as crenças desta facção do judaísmo. Para o cristianismo, a palavra fariseu tem um sentido negativo e, por essa razão, essa ideia é estranha para uma boa parte das pessoas. Muitos estudiosos afirmam que os fariseus são sucessores do grupo religioso conhecido como os piedosos. Israel havia abandonado a fé e a aliança com o Eterno e passado a adotar inúmeros costumes pagãos. Naquele tempo, o helenismo se propagou e grande parte da população abandonou a Torá do Eterno. Foi nesse contexto que Antíoco invadiu Jerusalém e saqueou o templo, levando com ele os utensílios de ouro e iniciando
oferecendo sobre o altar do holocausto a adoração a Zeus. Ele também declarou que todos que guardassem a lei do Eterno seriam punidos com a morte. Ele proibiu o sábado, a celebração das festas bíblicas, a circuncisão e o fim de toda a observância dos mandamentos da Torá. E foi nesse contexto que surgiu então os Macabeus. Eles se juntaram com o grupo religioso conhecido como os Piedosos e deram início à conhecida Revolta dos Macabeus. Após a independência de Israel, a família dos Macabeus assumiu a dinastia real, tendo em suas mãos o poder secular e religioso. Mas alguns problemas começaram a acontecer, em razão de que os Macabeus não eram descendentes diretos de Davi, e por isso eles não poderiam ocupar legitimamente o trono de Israel. E foi diante de certas circunstâncias que surge o grupo conhecido por fariseus. Eles tinham o intuito de reestabelecer o zelo pela Torá e a sua correta interpretação à luz da tradição judaica, e concentravam as suas forças no estudo da Torá e no ensino à população, também na vida de oração e na esperança da vinda do Messias. A palavra fariseu provém de uma raiz que o seu significado é separar ou afastar. Sendo assim, os fariseus são aqueles que se separam do mundo e se dedicam ao estudo da Torá e das tradições. Em outras palavras, eles separavam-se para servir ao Eterno por meio do estudo e da prática do ensino da Torá. Por conta de toda a corrupção que existiu naquele momento, o Eterno deixou de falar diretamente com seu povo por meio dos profetas e sacerdotes. Como já não havia mais a revelação direta, como consultar o Eterno? Os fariseus entendiam que a vontade do Eterno já estava revelada em suas escrituras e na tradição transmitida oralmente por seus antepassados. Por conta disso, decidiram buscar o Eterno através do estudo da Torá. Os fariseus então estudavam a Torá e ensinavam ela ao povo, incentivando assim a todos os homens comuns a conhecerem a palavra do Eterno. Eles construíram sinagogas em diversas cidades de Israel para congregar, também para orar e estudar as Escrituras. E foi graças ao trabalho dos fariseus que, 50 anos antes do nascimento de Yeshua, em cada vila da Terra Santa havia uma sinagoga detentora de um rolo da Torá que viabilizava o estudo para todos os homens. Naquela época não existia a imprensa, sendo assim, todos os rolos da Torá eram copiados manualmente. Muitos dos fariseus eram escribas e se dedicavam à reprodução fiel das Escrituras e as distribuíam nas sinagogas. Se hoje nós temos acesso às Escrituras, devemos reconhecer o trabalho de cada escriba fariseu que escreveu a verdade e as transmitiu, fazendo com que isso chegasse até os dias atuais.